Olá, boa noite a todos e a todas. Caríssimos alunos do Cursinho Explica ASO, saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos, ou dependendo do horário que você está assistindo. Essa é a nossa terceira aula gravada, aula de vitaminas, aula que vem logo após a última aula que eu gravei sobre... A última aula que eu gravei sobre lipídios e já disponibilizei para vocês. Deixa eu explicar o que eu estou fazendo. Eu continuo disponibilizando as aulas no Drive para vocês, mas por comodidade, porque eu sei que às vezes o Drive não abre com tanta facilidade, não roda bem, eu estou disponibilizando as aulas para vocês no YouTube. E detalhe, essas aulas são conteúdo não listado do YouTube, vocês só conseguem acessá-las via link, que é o link que eu mando para vocês, tudo bem? Mas sempre eu vou estar colocando as aulas no Drive e também vou mandar os slides separadamente também lá na pasta do Drive de vocês, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando a nossa disciplina. A lista 2 de carboidratos já foi postada. Em breve também será postada a lista 3 de lipídios. E, de bônus ainda hoje, eu vou mandar para vocês um quiz de vitaminas. Ou seja, não é uma lista minha, é um quiz que eu encontrei, mas eu achei um quiz bem interessante para você estudar o assunto e avaliar o seu aprendizado, avaliar o que você conseguiu reter. Já adianto, o assunto de vitaminas, ele é muito chato, muito decorativo. Se você está achando bioquímica decorativa até agora, vai ficar pior, tá? Mas já está acabando, eu prometo, essa é a parte mais chata de bioquímica, que é vitaminas. Bioquímica é o estudo dos compostos da vida, né? No caso agora as vitaminas. E é muito decorativo, cara. Vitamina A. Aí o cara, beleza, vitamina E, ok, vitamina K. Aí quando entra na vitamina B, aí B1, B2, B6, B9, B12, é muito chato. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. De antemão, o que vocês precisam não é, a vitamina B1 é a tiamina, a vitamina B2 é a riboflavina, né? Nem tenho certeza desses nomes que eu estou falando para vocês, mas B1 é a tiamina, B2 é a riboflavina. Mas por que eu sei disso? Porque eu preparei a aula para vocês, né? Eu sei que a B9 é a... já esqueci o nome. Eu sei que a B12 é a cianocobalamina, a B6 é a piridoxina, a B5 é o ácido pantotênico, mas enfim, pessoal, vocês não precisam saber esses nomes. E muitas vezes não vai ser necessário saber, a vitamina B1 ela é responsável exclusivamente por isso, ou então, a B9 e a B12 são responsáveis pela maturação das hemácias. Não. O que vocês precisam, de forma geral, é criar uma noção, e isso é que é importante. E como é que vocês vão reconhecer aquilo que é mais importante no assunto? Fazendo questões. O material de vocês tem algumas questões sobre vitaminas, tem questões na internet também, tem questões nesse quiz que eu vou disponibilizar. Então, pessoal, vocês vão reconhecer o que é importante fazendo as questões. E esse assunto ele é chato, ele é decorativo. Então, o que eu recomendo para vocês aprenderem, fixarem melhor, se vocês acharem conveniente? Porque ele é um assunto que tende a ser cobrado de maneira mais, digamos, não tão específica. As questões mais específicas não vão, assim, perguntar qual é a vitamina do complexo B que é responsável pela maturação das hemácias. Não. Ou então, quais são os alimentos em que elas são encontradas? Não, isso não vai acontecer, certo? Mas, assim, para vocês fixarem, dependendo do tempo e disponibilidade de vocês, façam cards, seja físico mesmo, e coloca... na frente, sei lá, características e no verso o nome da vitamina. E aí você vai estudando por aquilo. E você todos os dias vai pegando e estudando. Tá bom? Então, pessoal, deixa eu ajustar aqui o nosso vídeo. E agora vamos iniciar de fato a nossa aula. Pronto. Coloquei aí a câmera bem pequena para não atrapalhar o conteúdo dos slides. E eu vou tentar fazer essa aula ser o mais lúcido possível para vocês. Porque já basta o assunto ser chato. O professor tem que ser gente boa. Não é não? Pessoal, as vitaminas. Olha o nome. Vitaminas. Vita é aquilo que é vital. Aminas é um grupo químico. Por quê? Porque uma das primeiras vitaminas descobertas, que foi descoberta inclusive por um químico na verdade, polonês, por sobrenome Funk, não é o ritmo musical, era uma amina, ou seja, ela tinha uma função, NH3, né? Tinha nitrogênio em sua estrutura. E ele percebeu, e ela foi isolada inclusive de cascas de arroz, e ele percebeu que ela tinha desempenhava funções vitais no organismo. Aí ele falou, vital,
amina, vitamina. Só que esse termo hoje já não é mais adequado. Por quê? Porque embora elas sejam essenciais para o nosso organismo ainda, elas não são aminas. Elas englobam, como nós vamos ver bem aqui, ó, elas são de, vou pegar meu pointer, aqui ó, o apontador a laser, falar negócio de inglês, elas englobam moléculas de natureza química diversificada, né? A B5 que eu citei para vocês é o ácido pantotênico, e vai ter outras que não vão ser ácidos, vão ser amidas, vão ser aminas, né? Aqui o Funk isolou pela primeira vez, é uma amina da casca do arroz, né? Então, elas possuem natureza química variada, diferente, por exemplo, dos lipídios, que nós falamos que os lipídios simples são ésteres, né? Surgem da reação química, isso é química orgânica, né? Entre um ácido carboxílico e um álcool, não é? E as vitaminas, diferente também dos lipídios e dos carboidratos, elas não têm papel energético. Elas vão parecer um pouco com os sais minerais. Elas têm papel regulador. Vitamina não te dá energia. Quando o Popeye comia o espinafre, que é inclusive uma forte fonte de vitaminas, o Popeye ficava forte e tal. Mas, gente, o espinafre tem muitas vitaminas, mas vitamina não te dá energia, não te dá força. Mas ela é essencial para algumas funções vitais do seu organismo, e você vai entender o porquê. Bom, mas assim, embora elas se assemelhem aos sais minerais, a gente lembra que alguns sais eles precisam ser consumidos em grande quantidade, sendo eles o sódio, o potássio, o fósforo, o cálcio, né? E outros em menor quantidade, cobalto, cobre e por aí vai. E alguns você não deve consumir de forma alguma, como por exemplo alguns metais, né? O mercúrio, por exemplo, não deve estar na sua alimentação, né? Está no seu sangue, infelizmente, mas ele não deveria estar ali, não tem papel biológico, tá? Mas as vitaminas, elas têm um percentual ainda menor. Elas são micronutrientes. Micronutrientes. Por quê? Porque elas têm função reguladora. Eu não preciso de muito, porque eu não vou produzir energia. Elas só têm papel regulador. Elas só precisam estar presentes em poucas quantidades. Bom, mas se elas estão em poucas quantidades, olha bem aqui em vermelho. Então significa que que elas são prescindíveis, isto é, elas podem faltar? Não. Inclusive nós vamos ver, em caso de falta de vitaminas, surgem doenças gravíssimas. Doenças que você vê e você pensa que é uma doença contagiosa. Isso inclusive intrigou muito dos nossos ancestrais. E nós vamos ver. Essas doenças causadas pela falta ou pelo excesso de vitaminas são chamadas, no caso da falta ou ausência, né? No caso da falta, hipovitaminoses, ausência, avitaminoses, e no caso do excesso, hipervitaminoses. Vamos discutir um pouco mais sobre isso, mais à frente. Bom, o importante ao começar o assunto de vitaminas é fazer uma divisão clara entre as que têm afinidade com a água, hidrossolúveis, e as que têm afinidade com lipídios, isto é, que são lipossolúveis. Pessoal, eu digo para vocês, decorem as lipossolúveis. Aquilo que é lipossolúvel é óleo, é graxa. E se você pisar no óleo, você escorrega e você leva a uma queda. As vitaminas K, E, D e A são todas lipossolúveis, ou seja, elas são armazenadas junto aos lipídios, tudo bem? Então o corpo consegue armazenar elas com mais facilidade, certo? Por outro lado, todas as demais vitaminas, que são as vitaminas B do complexo, porque são várias, né? B1, B2, B3, blá, 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 e a vitamina C, elas são hidrossolúveis, se dissolvem em água. Ora, quando você compra aquela pastilhazinha de vitamina C, você consegue dissolvê-la em água, né? Então, fica isso na sua mente também. Vitaminas B e C são hidrossolúveis. Mas por que isso é importante? Vamos entender. Olha a pergunta que tem aqui motivadora. Ambas as classes podem causar hipervitaminoses? A resposta é não. Por quê? Porque as vitaminas hidrossolúveis, como elas têm muita afinidade com a água, elas são transportadas muito facilmente pelo organismo. Então elas conseguem, quando elas estão em excesso, elas conseguem ser excretadas na urina. As lipossolúveis, por outro lado, se acumulam muito fácil no fígado. E aí elas podem atingir níveis tóxicos. E aí é quando a gente vai falar de hipervitaminoses. Tem mais um adendo aqui. Quanto às vitaminas lipossolúveis, eu consigo criar estoques, já que ela não é eliminada facilmente por estar ligada a lipídios.
As vitaminas hidrossolúveis é mais difícil eu criar estoque delas, porque elas são constantemente urinadas, jogadas para fora do corpo. Então, essas aqui necessitam reposição diária, as vitaminas do complexo B e vitamina C, certo? E as vitaminas do complexo B são importantíssimas, a gente vai ver que elas estão relacionadas a muitas funções neurológicas, certo? E aí fica aquela pergunta, aquele redoxonzinho que a gente compra na farmácia, né, aquelas pastilhazinhas de vitamina C, eu posso tomar à vontade ou excesso, vai me fazer mal? Não vai te fazer mal. Por quê? Porque aqui, claro, também não é para você pegar tudo de uma vez e dissolver num copo, né? Mas assim, se eu tomar todos os dias, se aquela dose for excessiva para mim, né, porque a gente sabe que, isso tem nos próximos slides, que a dose de vitamina, ela não é igual para todo mundo, depende da espécie, né, no caso do ser humano, depende da idade, do estado, do estado de saúde, das atividades diárias, né? Mas enfim, se a dose for excessiva para você, você vai excretar pela urina. Então você não vai ter uma hipervitaminose. Por isso essas vitaminas são vendidas livremente em farmácias. Mas, por exemplo, você não tem a mesma facilidade de ir numa farmácia e comprar uma vitamina D, que muitas das vezes é uma vitamina injetável. Por quê? Porque essa vitamina já precisa de um certo cuidado na aplicação, precisa de prescrição médica, de dosagem, tudo certinho. Não sei se vocês estão me entendendo. Bom, e onde eu encontro as vitaminas? Bom, você pode encontrar nos animais, né? Nas carnes, no leite e derivados, e nos vegetais. Vegetais, nas leguminosas, nas folhas, parará, e nas frutas, é óbvio, né? Bom, e para isso é interessante que você tenha uma alimentação diversificada. E, gente, é aquela velha frase, e ela se aplica aqui. Vitamina não se compra na farmácia, como é o caso dessas cápsulas aqui, a não ser em casos especiais. Vitamina se compra na feira, você tem que cultivar uma alimentação diversificada. E João Luiz, e os veganos? Pois é, os veganos têm dificuldade nisso. Os vegetarianos, nem tanto, porque eles consomem alimentos Perdão, gente. Eles consomem alimentos de origem animal, leite, derivados. Então, ovo, né? A gente vai ver que a gema do ovo tem muita vitamina D, por exemplo. Mas os veganos, eles não consomem nada de origem animal. Então, o que eles têm que fazer? Repor, porque eles não conseguem ter essa alimentação diversificada. Bom, as vitaminas, por que elas são tão importantes para o corpo? Porque a maioria delas atua como cofator enzimático. Pessoal, primeira aula, quando nós falamos de sais minerais, eu falei para vocês o que eram enzimas. O que são enzimas? São catalisadores biológicos, ou seja, aceleram as reações químicas do nosso organismo. Só que essas enzimas muitas vezes estão presentes no nosso corpo de forma inativa, tá? Aqui a enzima de forma inativa. Quando é que ela é ativada? Quando o cofator, eu não sei se a imagem está pequena, não vou poder aumentar, porque senão vai atrapalhar os slides. Quando o cofator se liga a ela, e aí sim ela está na forma ativa. Então as vitaminas elas vão atuar nesse sentido, ativando essas enzimas. Bom, e as vitaminas elas podem ser encontradas de duas formas principais. De duas formas na alimentação. O alimento fornece diretamente o composto vitamínico. Bom, você come uma laranja, ali tem vitamina C, né? E detalhe, pessoal, laranja é assim, ó, descascou, comeu. Por quê? Porque a vitamina C, ela é muito sensível, ela é fotossensível, ela se perde muito fácil. Descascou, comeu, senão vai perder as propriedades. Por isso que muitas vezes dizem que é melhor consumir a fruta do que o suco. Porque o suco, você mexe muito a fruta ali, deixa muito tempo feito, até quando você vai tomar, só tá a frutose ali. As vitaminas já se perderam. Entende? Porque elas muitas vezes são fotossensíveis. Mas sim. E quando elas não forem adquiridas de forma direta, o alimento vai te dar os precursores, ou seja, vitaminas na forma inativa, que vão ser transformadas. Olha aqui um exemplo que nós falamos na aula passada, porque nós falamos de lipídios, na parte de carotenoides. Bom, o caroteno, ele é a provitamina A. Cada caroteno, no caso, cada beta-caroteno, é clivado, isto é, quebrado em duas moléculas de vitamina A. Mas a vitamina A não está no alimento. O que está no alimento? O lipídio, beta-caroteno. Aqui está caroteno, mas no caso é o beta-caroteno. E ele se quebra em vitamina A no corpo. Outro caso, você encontra nos alimentos o ergosterol, que é um tipo de colesterol.
E no corpo ele é transformado em vitamina D2 a partir da luz do sol. A gente vai entender isso aí melhor. E o 7-deidrocolesterol, que se transforma a partir da intervenção da luz solar, da exposição da pele aos raios ultravioletas, na vitamina D3. Tanto o ergosterol como o 7-deidrocolesterol são provitaminas D, ou seja, vitaminas D na forma inativa. E elas são ativadas pela luz do sol. Então, pessoal, pelo amor de Deus, o sol, os raios solares, eles não contêm vitamina D. É o seu corpo que produz. E detalhe, o corpo produz, mas ele precisa do substrato para produzir. Como é que ele vai produzir se ele não tiver ergosterol e não tiver 7-deidrocolesterol, por exemplo? Certo? Bom, e quanto ao consumo e as dosagens diárias, como eu falei para vocês, variam conforme a espécie, idade e atividades diárias, né? Por exemplo, se uma mulher está grávida, ela, durante o pré-natal dela, o médico vai recomendar uma alimentação, e essa alimentação, muito provavelmente, vai incrementar o consumo de ácido fólico. Mais para frente nós vamos ver, para não ter que falar duas vezes. Bom, e aquilo que eu tinha falado para vocês, as vitaminas elas são muito vulneráveis à oxidação, que acaba por destruí-las. Como eu disse, a vitamina C, cortou a laranja, comeu, porque senão ela perde as propriedades biológicas positivas que nós vamos comentar mais à frente. Bom, então vamos começar com a vitamina A. E, gente, bisuzinho, sei lá, não sei de que formas vocês vão lembrar de mim mais pra frente, mas enfim, quando falar de vitamina A, fala de a menina dos olhos, porque a vitamina A está relacionada à visão. Onde encontrar? Leite derivado, gema de ovo, óleo de fígado e peixes. Gente, fígado tem quase tudo, tá? Óleo de fígado tem quase todas as vitaminas. É impressionante, vocês vão ver, né? E os peixes também são muito ricos nessas vitaminas. Bom, e no reino vegetal você encontra em vegetais de coloração amarelo-alaranjada, melão, mamão, abóbora. Volta lá para a aula de lipídios. Esses vegetais com essa coloração característica possuem os carotenos, que são precursores da vitamina A. Então faz sentido? Bioquímica é chato, mas se você recebe uma boa apresentação do assunto, começa a fazer sentido. E não fica tão chato, né? Bom, quais são as funções que ela desempenha? Crescimento, renovação das células, né? Visão, como eu falei para vocês, integridade do tecido epitelial, isto é, da pele e das mucosas. Mucosas são os buracos, vamos falar assim, né? Orifícios do corpo, a mucosa da boca, a mucosa anal, por que não, tá? Ela também atua como antioxidante. Vamos explorar essas funções aqui. Bom, a vitamina A, que é a menina dos olhos, ela tem um certo mecanismo de ação na visão. Primeiro, vamos entender o efeito câmara escura, que é o efeito que permite a formação da imagem no olho. É porque assim, gente, o que é que enxerga no seu corpo? É o seu olho? Não. Você não enxerga com o olho, você enxerga com o cérebro. O olho, ele transforma a luz em impulso nervoso e leva esse impulso nervoso ao cérebro, né? Numa determinada região do cérebro. Se eu não me engano, aqui na nuca, na parte de trás da cabeça. Esse impulso é interpretado e é a imagem que você está vendo aqui. Isso que você está me ouvindo, né? As ondas sonoras, no caso eu estou falando de ondas sonoras já, né? São transformadas em impulsos nervosos e é interpretado pelo cérebro também. Tudo isso é o cérebro que interpreta. Então, da mesma forma que você não ouve com os ouvidos, você não enxerga com os olhos. Tudo isso você faz com o seu cérebro. Olha que objeto interessante. Esquece essa figura aqui da esquerda. Primeiro vamos entender o efeito câmara escura. Pessoal, isso aqui é física, tá bom? Eu só vou trazer para vocês porque isso aqui é um diferencial. É muito massa, tá? É muito legal, muito importante saber o efeito câmara escura. Se o professor de física, quando falar de óptica, não falar de câmara escura, cobrem ele, porque é bastante importante. Existe uma relação de semelhança entre esses triângulos que se formam aqui. Mas, gente, quem sou eu para entrar na disciplina dos outros? Bom, o que é o efeito câmara escura? Pessoal, o efeito câmara escura nada mais é do que o que explica a formação de uma imagem de um objeto no seu olho. Ou então da imagem de um objeto numa câmera fotográfica. O olho e uma câmera fotográfica são muito similares. Claro que um é biológico e o outro é mecânico, né? É eletrônico, enfim, hoje em dia é tudo eletrônico. Você não precisa revelar a foto, mas enfim. Como funciona isso? Você tem aqui um objeto, e esse objeto
é atingido pelos raios luminosos, do sol, de uma lâmpada, tanto faz. E esse objeto, ao ser atingido pelos raios, ele reflete alguns deles. E ao refletir, ele reflete em toda a sua superfície, daqui de cima, do meio, papapá. Tá. Em particular, das extremidades. Concorda? Então, o objeto ele vai refletir luz de uma extremidade à outra. Se à frente desse objeto eu tenho um pequeno orifício, se for uma pupila, por exemplo, a pupila do seu olho, que é um pequeníssimo orifício, que é uma condição necessária para ver o efeito câmara escura, como a luz se propaga em linha reta, o que sai da extremidade de baixo vai para cima, e o que sai da extremidade de cima vai para baixo. Então a imagem formada no seu olho, ela é exatamente invertida, tudo bem? E ela é projetada sobre uma camada de células aqui, chamada de retina, que não fica só aqui atrás, pessoal. A retina, ela pega boa parte do olho, tá bom? Isso aqui é tridimensional, isso aqui é um corte do olho, certo? Perdão, pessoal. Isso aqui é um corte do olho, certo? E a imagem é projetada na retina. Aí na retina existem células que vão transformar esse estímulo, né, da imagem, esse estímulo que é a imagem, transforma esse estímulo em impulso nervoso que é levado ao cérebro. Tudo bem? Explicada a formação da imagem no olho, né? Perdão, pessoal, de novo. Então, vamos aqui ao mecanismo de ação da vitamina A na visão. Gente, isso aqui eu vou explicar para vocês, mas vocês não precisam saber, tá bom? Isso aqui é uma coisa a mais, tá? Isso aqui vai vir na questão explicando para vocês, mas vocês, como já tiveram contato antes, já vão saber interpretar com facilidade. Bom, a vitamina A, que vem do beta-caroteno, ela se transforma em contato, ela se transforma no olho, a vitamina A é chamada de retinol, né? Ela se transforma no olho em rodopsina. E essa rodopsina, no olho, ela tem a função de aumentar a sensibilidade da retina, que é onde é projetada a imagem, né? É o filme, é onde se projeta a imagem, o anteparo, aumentar a sensibilidade da retina à luz, né? E essa rodopsina, por sua vez, quando é exposta à luz, se degrada em retineno e uma proteína. Ou seja, se degrada em retineno. Vamos olhar só para o retineno. E, por sua vez, esse retineno, na ausência de luz, isto é, na presença de obscuridade, volta à rodopsina. E a rodopsina, na presença de luz, vira retineno, e na obscuridade, enfim, fica esse ciclo aqui, certo? Então, o que isso nos ajuda, nos permite compreender? Gente, quando você sai de um ambiente escuro para um ambiente claro, você não fica momentaneamente ofuscado, momentaneamente cego? São vários fatores que explicam isso, mas sendo um deles a dilatação da pupila, né, que é o orifício do olho, que eu havia falado para vocês. Mas um dos fatores é que, quando você está num ambiente muito escuro, predomina a obscuridade. Então, o seu retineno se transforma em rodopsina, certo? Então, você tem predominância de rodopsina. Essa rodopsina, essa predominância de rodopsina, tem essa predominância de rodopsina. Quando você sai repentinamente de um local escuro para um local claro, o que tende a acontecer? A rodopsina tende a se quebrar. Mas você está com muita rodopsina no seu olho, a sua retina está muito sensibilizada. Logo, você fica muito ofuscado, porque a sua retina está muito sensível à luz. Quando é que ela vai perdendo a sensibilidade à luz? À medida que essa rodopsina for quebrada pela exposição à luz. E aí você vai voltando a enxergar melhor. E de forma similar, a gente consegue entender quando você sai de um ambiente claro para um ambiente escuro, repentinamente. Quando você entra num ambiente escuro repentinamente, você não enxerga bem. Por quê? Porque você tinha pouca rodopsina e a sua retina estava pouco sensível. À medida que você vai sendo submetido à escuridão, produz-se mais rodopsina e a sua retina fica mais sensibilizada, permitindo que você enxergue no escuro. Bom, e aí para finalizar, pessoal, o que a carência de vitamina A propicia à pessoa, né? O que ela gera para a pessoa? Uma hipovitaminose chamada de cegueira noturna. Essa é uma das hipovitaminoses que a vitamina A promove, né? Que a falta da vitamina A
promove a cegueira noturna, que é essa dificuldade de enxergar em ambientes escuros, porque você produz pouca rodopsina e você sensibiliza pouco a sua retina à luz, logo você tem dificuldade de enxergar quando tem pouca luz. Tudo bem? Bom, eu disse que ela também conserva o tecido epitelial. E o tecido epitelial, eu não sei se vocês já têm esse conhecimento, então eu vou trazer para vocês. O tecido epitelial é de revestimento. Ele reveste as partes externas do corpo, então no caso, na pele, e reveste os orifícios, como eu disse, boca, ânus, tudo bem? E cavidades, intestino, né? E também está presente nas glândulas. O que acontece? Pessoal, se por exemplo, você tem falta de vitamina A, você não conserva bem a sua pele. Então começam a aparecer erupções cutâneas, a sua pele começa a ficar mais áspera e as suas glândulas, por não serem preservadas, acabam parando de secretar. Sabe uma glândula muito interessante? A glândula do olho, chamada de glândula lacrimal. O que acontece se a sua glândula lacrimal não produz o que ela deveria produzir? Lágrimas. O seu olho fica ressecado. Olho ressecado, por conta da carência de vitamina A, nós damos o nome de uma outra hipovitaminose, denominada xeroftalmia, que é o olho ressecado, que vocês veem essa belíssima imagem aqui. Uma delícia, né, pessoal, ficar com o olho ressecado assim. Espera aí que tem umas imagens mais legais daqui a pouco. E, como eu disse, ela tem propriedade antioxidante. Gente, a vitamina A, um bocado das vitaminas que vocês vão ver, vitaminas do complexo B, vitamina C e outras, elas têm propriedades antioxidantes. Eu só queria fazer vocês entenderem o que são antioxidantes, mas fica como tarefa de casa vocês pesquisarem melhor o que são, ou perguntar para o professor de química, pedir uma ajuda. Mas, pessoal, oxidação, o que é oxidação? A oxidação é um tipo de reação que ocorre com transferência de elétrons. E esse tipo de reação gera radicais livres. E esses radicais livres podem desencadear câncer. Tudo bem? O que os antioxidantes fazem? Eles não deixam ocorrer essa oxidação. Ou melhor, eles se submetem à oxidação no lugar de uma outra molécula, evitando a formação desses radicais livres e prevenindo o câncer. Então, toda vez que se falar em antioxidante, você vai pensar nessas propriedades que vão fazer com que vocês previnam o câncer. Não se formem radicais livres. Mantenha isso na cabeça, radicais livres, tá bom? Isso aqui é interessante, eu acredito que isso é visto bastante deve ser visto na química orgânica. Essa parte de oxidação, certo? E formação de radicais livres. Basta você entender que os antioxidantes previnem, ou seja, tiram, não deixam se formarem radicais livres, que podem desencadear câncer, porque reage com o que não é para reagir, tá, gente? A sua célula, ela promove várias reações, mas algumas coisas dentro da célula não devem reagir. E quando o que não deve reagir reage, pode desencadear doenças crônicas, como é o caso do câncer. Tudo bem? Isso eu disse, pesquisem. Bom, vitamina B1, a tiamina. Fontes, levedos de cerveja. Vocês vão ver que boa parte das vitaminas B são encontradas nos levedos da cerveja. Então, um motivo para encher a cara, brincadeira. Um motivo para beber, tá? Cerveja faz bem, né? Cerveja faz bem, pessoal, é bom, em poucas quantidades. E ela é encontrada nos alimentos de origem vegetal e cereais, na cutícula. Lembra que eu falei que uma das primeiras vitaminas foi isolada da casca do arroz, né? Não estou dizendo que a vitamina B1 foi a primeira vitamina a ser descoberta, porque existem várias contradições. Pessoal, esse assunto de vitaminas é cheio de contradições. Mas ele está presente na cutícula, que é a casca do arroz, tá? E nas leguminosas, soja e feijão. E no animal, fígado, eu falei pra vocês, fígado tem quase tudo. E ovos e leite, pessoal, tem quase tudo também, tá? Papéis, os papéis. Coenzima de descarboxilases. Aí você, oh meu Deus do céu, cara, o que de acha é descarboxilase que esse professor já tá trazendo? Pessoal, mais pra frente, num futuro não muito distante, nós vamos estudar metabolismo energético, que é o terror dos alunos. Então nós vamos estudar respiração celular, fotossíntese e fermentação. Na respiração celular, que é o processo, ocorre liberação de CO2. Essa liberação de CO2 só é possível através das descarboxilases. Descarboxilase, tirar carbono. E aí, junto com o carbono, sai o oxigênio. Só precisa saber disso por enquanto, tá bom? Ora, e se ela tem papel
na respiração celular, ela tem papel na geração de ATP, certo? E ela também tem papel na manutenção da glicose nos tecidos nervosos. Vamos lembrar de uma coisa. Na verdade, pode não ser nem lembrar, mas aprender uma coisa. O tecido nervoso, ele é extremamente dependente de glicose. Eu havia falado para vocês que o nosso corpo tem várias fontes de energia, né? O ATP é o que ele vai utilizar. E aí, acabando o ATP, ele começa a utilizar a glicose, depois os lipídios, depois as proteínas e papapá, né? Mas, pessoal, o tecido nervoso ele não tem opção. Ou ele tem glicose, ou ele tem glicose. O tecido nervoso ele quer manter a glicose a todo custo. A todo custo. Nem que eu precise fazer mágica, transformar lipídio em glicose, transformar aminoácido em glicose, porque isso acontece, chamado gliconeogênese, né? E a vitamina B1 ela é importante para a manutenção da glicose nos tecidos nervosos. Em causa de carência da vitamina B1, então, falta glicose nos tecidos nervosos. Pessoal, se falta glicose, falta energia. Atrofiam-se as células, os neurônios, que são boa parte das células do tecido nervoso. Logo, ocorre um quadro chamado de polineurite, que é essa atrofia dos neurônios, tá bom? E a doença, a hipovitaminose causada pela ausência ou falta de vitamina B1 é o beriberi. Essa doença é muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo. Ela causa atrofia dos nervos. E, pessoal, se os nervos atrofiam, como é que você vai controlar seus músculos? Os músculos também vão atrofiar. Então, a pessoa não consegue nem se sustentar em pé. Além disso, a pessoa apresenta baixa absorção de nutrientes no intestino, não sente fome, tem crescimento retardado, né? A divisão celular não ocorre como deveria acontecer, e insuficiência da frequência cardíaca, isto é, braquicardia. Passando, olha aí, pessoas com beriberi, né? Interessante é que o beriberi foi por muito tempo o temor dos mares. Pessoal, na expedição de Cabral, nas expedições marítimas do Oriente, eu falei de Cabral do Ocidente, né? Pessoal, marinheiro não tem luxo. São expedições de meses e você vai num navio, tem espaço limitado e mantimentos, água em quantidade limitada e a alimentação bem precária. Uma alimentação tradicional da marinha é a tal da bolacha de marinheiro, né, naquela época. E essa bolacha é muito pobre em nutrientes, inclusive em vitamina B1. E o que acontecia? Os marinheiros saíam bem do litoral do país de origem e no meio do mar começavam a passar mal, morriam. E aí o pessoal, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? É uma doença, né? Na época não se falava em vírus nem bactéria, mas tinha-se a noção de que poderia ser transmissível, né? E aí isolava aquela pessoa, e mesmo isolando, outra pessoa desenvolvia, né? O beriberi foi por muito tempo um mistério para a humanidade. Isso aqui é uma foto de um artigo científico, de um tratado médico, escrito por um médico holandês, que investigava a doença, mas nem ele conseguiu supor que seria uma carência nutricional que gerava essa doença tão terrível. E nessa outra imagem aqui, você tem uma enfermaria de beribéricos, lá no Sanatório Naval de Nova Friburgo. Não sei dizer onde é, acho que é Rio de Janeiro. Eu sei que em março de 1910, o Brasil criou essa enfermaria para cuidar dos marinheiros com beriberi, e inclusive, o nosso presidente era Nilo Peçanha, né, presidente da Nova República, da República Oligárquica, na verdade. E Nilo Peçanha, ele foi muito criticado, porque falava assim, meu Deus, vamos criar um hospital de pessoas com beriberi, vai transmitir para toda a cidade. Não, pessoal, porque beriberi não é uma doença transmissível. É uma questão de alimentação. Mas veja como o diagnóstico é confuso, que é o que acontece em muitos casos das hipovitaminoses. É difícil diagnosticar uma pessoa com hipovitaminose. Para você ter ideia, o beriberi só foi reconhecido como uma doença de carência nutricional recentemente, século XX, né? Nossa medicina é do século XX. A medicina avançou muito dos tempos para cá. Bom, a vitamina B2, que é a riboflavina. Olha, você encontra ela nesses alimentos de origem animal aqui, ovo, leite, nananana, e ela é sintetizada no corpo. Pessoal, quando eu colocar sintetizada no corpo, entenda,
sintetizada pelas bactérias do intestino. Entenda isso, porque vai aparecer muito, mas muito mesmo, você não tem noção. É sintetizada pelas bactérias do intestino, pela microbiota intestinal. Então, por que a gente não deve tomar antibiótico sem prescrição médica? Esse é um dos motivos. Você vai matar as bactérias da sua microbiota intestinal, que produzem substâncias interessantes para você. Você vai ter diarreia, você vai ter problemas, né? E de origem vegetal, vegetais folhosos e legumes. Bom, papéis na respiração celular. Ô, João Luiz, de novo, cara. O que é citocromo? Tá aqui, né? Citocromo. Pessoal, basta você saber que faz parte desses coisinhas aí, citocromos, que são responsáveis pela produção de energia, transportadores de elétrons. Depois a gente vai falar disso em metabolismo energético. Também crescimento do organismo, assim como vitamina A. E faz parte do FAD. O FAD é também um transportador de elétrons, só que da fotossíntese. É a flavina, adenina, dinucleotídeo. Não precisa aprender esse nome. Agora, pelo menos. Não precisa, tá bom? Só saber, quando a gente for falar de FAD, lembrar, pelo menos, quando a gente for falar de FAD, que a vitamina B2 faz parte dele, né? Faz parte do metabolismo energético, pessoal. Então, a vitamina B2 é importante para a fotossíntese. Pronto. Aprenda isso. É importante para a respiração celular e para a fotossíntese. E a hipovitaminose vai causar queilose, lábios rachados. Veja, gente, lábio rachado pode ser causado por várias condições. Pode ser causado por uma doença viral, por uma bactéria, pode ser causado pelo clima muito seco. Ainda tem essa, cara, hipovitaminose. Para você ver como é difícil dar esse diagnóstico para alguém. Glossite, que é a língua rachada, tem uma imagem belíssima para vocês verem ali. E fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz. Depressão nervosa, que é a diminuição da atividade do sistema nervoso, se eu não me engano, sistema nervoso central. Desordens mentais. Pessoal, loucura, demência, tá? Olha que legal, língua rachada, né? Não tem alimentação diversificada não, para você ver. Você vai ficar lindo desse jeito aqui, tá bom? Fotofobia, só para representar. E aqui uma pessoa com os lábios rachados, com um possível diagnóstico de... esqueci o nome. Isso aí, queilose. E eu coloquei essa observação, né? Como as confusões diagnósticas, plural, tá? Perdão pelo erro aí, podem ocorrer. Bom, a vitamina B3, nicotinamida, niacina. Pessoal, não é nicotina, é nicotinamida, tá bom? Bom, encontram-se nessas fontes aqui animais, carnes magras, ovo, fígado, peixe, leite, vegetal, grãos, cereais e legumes, como vocês veem aqui na imagem. E elas têm papéis... olha aí, de novo, ó, respiração celular, desidrogenase e NAD. O NAD é um transportador de elétrons da respiração, mas calma, não se impressionem com isso. Só precisam saber que é importante para o metabolismo energético, respiração celular, tá bom? Tá aqui, ó, relacionadas à respiração celular, que é isso que vocês precisam mentalizar, tá? Bom, ou seja, é importante para o metabolismo energético. Perceba que as 3 vitaminas, até agora que nós falamos 3 vitaminas B, né, B1, B2 e B3, todas elas são importantes para o metabolismo energético, né? E a hipovitaminose é a pellagra. Pellagra é a famosa doença dos 3 Ds. Ela causa dermatite, demência e diarreia. No caso, a diarreia, aí você tem aqui, né, ó, lesões nas mucosas. Eu falei para vocês que o intestino possui uma mucosa. A mucosa do intestino, ela é lesionada. E por conta da lesão na mucosa do intestino surge a diarreia. Só para vocês entenderem, né? Doença dos 3 Ds. A vitamina B3 é também conhecida como vitamina antipelágrica. Uma coisa, antipelagra, enfim, devido a isso, né? Muitas vezes as vitaminas são conhecidas como, sei lá, anti-beriberi, uma coisa assim, viu? Porque é contra aquela hipovitaminose. Fotos da pellagra, né? Você vê aqui as dermatites, enfim. E a vitamina B5, o ácido pantotênico, como eu falei para vocês, né? É a tal da vitamina anti-estresse, para você ficar zen. Encontrado nessas fontes aqui, cereais, pães, verduras, ovos, leite do leite. E as avitaminoses aí que causam anemia. Pessoal, se causa anemia, provavelmente, né? Ele deve ter a ver com a formação das hemácias, ou do ferro, enfim. E participa da respiração celular, na coenzima A. Outra coisa, de novo, cara, coenzima A. Que diacho é coenzima A? A coenzima A, ela é importante quando a gente analisa o ciclo de Krebs. Mas, pessoal, nós vamos falar mais para frente. Só é importante você entender que faz parte da respiração celular, tá bom? E a ausência dela, né, uma hipovitaminose, uma avitaminose que provém dela, é fadiga e dormência nas mãos e nos pés. Vamos passar mais rápido por esse aqui.
Aí tá aqui, ó, esse é o ciclo de Krebs, né, que é o Citric Acid Cycle, ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Quem é que entra no ciclo de Krebs? É o acetil-CoA, a coenzima A aqui. O acetil se quebra e solta a coenzima A, entra só o acetil, que se junta com o citrato, certo? E aí tem todo esse ciclo aqui, que mesmo quando nós formos estudar, nós vamos estudar de maneira simplificada. Não vai precisar aprender esses nomes aqui, a não ser que vocês se apaixonem por biologia e queiram fazer um curso. Enfim, vamos passar. B6, vamos passar bem rápido também. São essas as fontes: cereais, fígado, leite, peixe, carne, enfim. E pode causar, em sua ausência ou falta, acrodinia. Acro vem de extremidades. Dinia, aí você tem a inflamação das extremidades, do tórax e do nariz, que ficam inchados, ou seja, tumefactos. Eu acho que essa palavra aí ela vai ser do português de Portugal, né? Ruborizados, vermelhos, doloridos, enfim. E isso acompanhado de problemas nervosos e circulatórios. Pode também causar anemia e convulsões. Bom, vitamina B9. Agora essa aqui é importante, vamos passar mais devagar. Essa é importante. Ela é encontrada aqui em folhas, coração de animais e rins. Aliás, de ordem vegetal, folhas. E de ordem animal, fígado, coração e rins, né? Os famosos miúdos, não sei se vocês conhecem por miúdos, mas enfim, fígado, coração e rins. Pessoal, na dúvida, fígado. Fígado tem tudo, como eu disse para vocês. E ela é sintetizada no corpo. Lembra? Quando eu disse sintetizada no corpo, microbiota intestinal. Não tome antibiótico sem prescrição médica, seu louco. Então vamos lá. Os papéis dela. Formação de ácidos nucleicos. Pessoal, o que são ácidos nucleicos? É uma classe de biomoléculas. Nós vamos estudar. A nossa próxima aula é de proteínas. Aí depois vamos falar de ácidos nucleicos, tá bom? Mas os ácidos nucleicos fazem parte do seu DNA. Qual é a importância do DNA? Pô, é o seu material genético, né? Por favor. E aí, quando vai formar esse material genético, ela atua como coenzima. Ou seja, ela se associa à enzima para catalisar a formação desse DNA, desses ácidos nucleicos, tá? Maturação dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias, que é aquele que transporta o oxigênio e o CO2 pelo nosso corpo, e boa formação do feto. Se ela é importante para maturar os glóbulos vermelhos, na carência dela, ou seja, na hipovitaminose, na falta de vitamina B9, que é o ácido fólico, esse nome é importante, ocorre uma anemia chamada anemia perniciosa. Grave isso aqui. Agora, isso aqui é importante. Anemia perniciosa, falta de vitamina B. E essa daqui vale até a pena aprender, pessoal. B9, ácido fólico, tá? Essa vale até a pena. E faz parte da boa formação do feto na gestação. Lembra que eu falei que na gestação o médico tenderia a recomendar para a gestante o consumo de ácido fólico? Pois é. É porque o ácido fólico, não precisa ler, eu não vou ler esse texto aqui, depois vocês leem, vou passar esses slides para vocês, mas o ácido fólico, na hora que ocorre a formação do embrião, existem as várias etapas do desenvolvimento embrionário. E nessas etapas do desenvolvimento embrionário, ocorre a formação de uma estrutura chamada tubo neural. No caso da carência de ácido fólico, esse tubo neural não se forma, não é gerado de forma, digamos, completa. E o que acontece? O que acontece é que a coluna vertebral do feto, depois de embrião vem o feto, né? Depois da coluna vertebral do feto, não protege completamente a medula espinhal. Aí fica sobrando essa bolha aqui para fora. Pessoal, isso é um perigo, porque a sua medula espinhal é uma coisa muito sensível e ela fica projetada aqui para fora. As vértebras, elas são como a armadura para a medula espinhal. Se uma criança nasce com isso aqui, é um problema muito grave. É teratogênico, né? Como se diz, é um defeito no feto. Abre aspas. Bom, a vitamina B12, que é a famosa cianocobalamina, hello, it's me, hey, it's me. Lembra que quando nós falamos dos sais, né, sais minerais, nós falamos do cobalto, e o cobalto fazia parte da constituição da cianocobalamina. Tá vendo como as coisas se encaixam, né? Aonde encontrar carne, fígado, leite, vegetais, e nas leveduras da cerveja, olha que legal, né? Beber cerveja. Papel, síntese dos ácidos nucleicos, assim como a vitamina B9, né? Vitamina B9, isso, atuando como coenzima. Maturação de glóbulos vermelhos, sim, a ausência de vitamina B12 ou a carência pode gerar anemia, né? E produção de suco gástrico, tudo bem?
Hipovitaminose, anemia perniciosa e distúrbios do sistema nervoso, certo? Vamos passando. Vitamina C, ácido ascórbico. A vitamina C, todo mundo fala, toma vitamina C, que é para não sei o quê, para fortalecer a imunidade, tal. Bom, você encontra nas frutas cítricas, ou seja, limão, laranja, morango, papapá, tudo que for azedo e ruim. Cadeira, limão e laranja são muito bons, mas também, para além do óbvio, né? Pimentão, tomate, hortaliças verdes e folhosas, tem vitamina C, sim, tem vitamina C. E os papéis delas são relacionados à integridade dos capilares sanguíneos. Pessoal, capilares são vasos sanguíneos muito finos, né? Lembra, você tem veias, você tem artérias que levam o sangue do coração para o corpo e as veias que levam do corpo para o coração. Nós vamos ver isso em sistema circulatório, se nós tivermos tempo até os vestibulares. Certo? E no nível inferior das artérias e veias, né, mais fino, de menor calibre, quase invisível, você tem os capilares sanguíneos, que passam pelos tecidos para distribuir os nutrientes do sangue, né, fazer as trocas gasosas, tem uma certa permeabilidade para poder sair do capilar para a célula e da célula para o capilar, certo? Também é importante para a formação da matriz intercelular do tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo, nós vamos falar de tecidos depois, mas ele é formado por células que estão muito distantes umas das outras. E aí, para preencher isso aí, tem um líquido intercelular entre as células, intercelular. Tudo bem? A vitamina C é importante para isso. Ela atua como antioxidante, ou seja, previne a formação de radicais livres, previne o câncer. Olha que legal. Pessoal, a hipovitaminose, escorbuto. Agora sim. Gente, isso é muito importante. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de escorbuto, né? Pessoal, assim como o beriberi, o escorbuto também é o temor dos mares, principalmente nas grandes navegações. E nós temos um escritor português fenomenal, talvez o maior escritor de todos os tempos, não sei, para Portugal, talvez ele venha a ser, né? Mas embora só tenha sido reconhecido póstumamente, ou seja, após a morte. Luís Vaz de Camões, né? Esse cara aqui que perdeu um olho na Batalha de Ceuta. Ele escreveu uma obra de caráter nacionalista, Os Lusíadas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, que é uma obra que conta a história de Portugal, enobrece Portugal na conquista do Novo Mundo, né? E ele não deixa de registrar também as mazelas. E no canto 5, instância 81, que é uma divisão do texto épico, né? Aí ele fala, e foi que de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida, e em terra estranha e alheia os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá aqui, sem ver, o creia. Que tão disformemente ali lhe incharam gengivas e na boca que crescia a carne juntamente apodrecia. Pessoal, aqui ele descreve os sintomas do escorbuto. E os sintomas do escorbuto, eles são caracterizados por hemorragias cutâneas e gengivais, né? A gengiva apodrecer, a pele apodrecer, e inflamação nas articulações, perda de apetite, perda de peso, tudo isso, tá? Esse texto aqui já foi cobrado na FUVEST, viu? Coloquei ele, não foi à toa. E a FUVEST questionava, qual foi a doença que o Luís Vaz de Camões descreveu? Pessoal, isso aqui é um texto literário. Isso aqui não é um laudo médico. Então, só pelo que ele diz aqui, é impossível, tá? Você dá o diagnóstico, escorbuto. Mas vamos lá. Luís Vaz, aí você tem que apelar para os seus conhecimentos literários. É isso que eu acho legal da FUVEST. E também do Enem, prova interdisciplinar. Para mim, a FUVEST até explora bastante isso de forma bem interessante, viu? Uma prova interdisciplinar. Luís Vaz de Camões escreveu Os Lusíadas. Se você soubesse que Os Lusíadas é uma obra de caráter nacional e você soubesse sobre o que ela trata, que isso é obrigatório, pessoal, a professora de literatura de vocês, se eu não me engano, a Júlia, né? Deve tratar com vocês, é obrigatório, tá? Em termos de Enem, apesar da literatura portuguesa não ser obrigatório, mas enfim, é parte da nossa formação literária, né? No Brasil aqui, é importante, né? Ele foi um grande escritor da língua latina. Mas enfim, vamos lá, voltar para o foco aqui, biologia. Então você tem que saber o contexto das grandes navegações. E nas grandes navegações, deficiência nutricional. Aí nas alternativas da FUVEST, você tinha várias alternativas lá. O que podia te confundir era peste bubônica e escorbuto. O correto era escorbuto. E o distrator era peste bubônica. Mas, pessoal, por que não era peste bubônica? Porque a peste bubônica, ela aconteceu muito na Europa, na Idade Média,
e mesmo depois da Idade Média, enfim. Mas, pessoal, aqui ele está falando das navegações. E nas navegações, o que de fato atingiu os marinheiros não foi a peste bubônica, mas sim a carência nutricional. Então, para responder a questão, você precisa também de um conhecimento não só de biologia, mas de literatura. Olha que belo, né? Essa é uma questão difícil, é uma questão bem elaborada, viu? Apesar de que alguém diga, mas é uma questão fácil, não é tão óbvia, né? Bom, vitamina D. Aonde a gente encontra aquela vitamina D? Vou ficar no sol, vitamina D. Pessoal, vamos sair do óbvio, tá? Vamos procurar entender um pouco mais. Entender que o sol, a luz solar, não tem vitamina D, que é o seu corpo que produz. E para produzir, ele precisa das formas inativas para transformar nas formas ativas, né? E aonde nós encontramos? No leite, na gema de ovo, fígado de bacalhau. Já disse, fígado tem tudo. Na dúvida, cite um alimento, fígado. E no vegetal você encontra em cereais, tá? Mas tem um detalhe aqui, eu vou colocar no asterisco. Pessoal, a vitamina D, ela é uma vitamina que ela não é restrita ao reino animal, mas para você encontrá-la no reino vegetal, ou seja, em plantas, é muito difícil. Então, o vegano, provavelmente, ele vai precisar de reposição de vitamina D. Uma das vitaminas que ele vai precisar repor é a vitamina D. E detalhe, como a vitamina D é lipossolúvel, ele vai precisar de acompanhamento médico, de preferência, né? Papéis, metabolismo do cálcio e do fósforo, né? Ou seja, absorção desses nutrientes no intestino, certo? E fixação deles na matriz óssea e na matriz dos dentes, tá? Lembrando que a estrutura do osso é diferente da do dente, mas ambos têm cálcio e fósforo, né? E a hipovitaminose, que pode ser causada pela carência de vitamina D, é o raquitismo, né? Quando o raquitismo é uma doença exclusivamente infantil, estejam cientes disso, uma doença infantil. Quando na infância a criança não consome vitamina D em doses adequadas, os ossos não se desenvolvem bem, então eles ficam arqueados, ficam moles, vai aparecer uma imagem para você, e ficam quebrantáveis também. E surge também o tal do peito de pombo, que é aquele afundamento aqui na titela, né? A titela é o osso externo aqui que liga as costelas, na parte da frente, tá? E quando adulto, pode ocorrer osteomalácia, que é quando o osso fica mais maleável na idade adulta, fica mais amolecido. E claro, isso não é bom. E também cáries, né? Veja aqui, isso aqui é um caso de raquitismo. Olha as pernas, ó, o osso faz curva. Gente, tudo bem, o osso fazer curva, mas dessa forma aqui não, tá? Isso aqui é raquitismo, né? E aqui o famoso peito de pombo. Não dá para ver bem, mas o externo, que é a titela, o osso que une as costelas aqui na frente, ele fica dobrado para trás, né? É um sintoma chamado peito de pombo. Bom, vitamina E, tocoferol, onde encontrar? Carne, fígado, ovos, óleos, verdura e aveia. Ela tem papel antioxidante, ou seja, previne a formação de radicais livres, serve para manutenção da musculatura e alguns materiais apontam que ela previne a esterilidade, que se você faltar com a vitamina E, você vai ficar estéril. Os homens, principalmente. Mas, pessoal, eu falei para vocês, vitaminas é um assunto bastante contraditório. Alguns dizem que não tem relação nenhuma com a esterilidade. Já foi comprovado que existe relação de esterilidade em espécies de... Deixa eu consultar bem aqui, um momento. Com ratos. Foram feitos experimentos com ratos, né? Eu dei ração para um rato com vitamina E, é um grupo controle experimental, como eu expliquei para vocês, e outros sem vitamina E, e perceberam que os que tinham vitamina E conseguiam se reproduzir, os que não tinham não conseguiam, né? Mas na espécie humana até então não foi comprovado, tá? Mas isso é contraditório. Se aparecer numa questão, vocês vão ter que usar o jogo de cintura, ver se não tem uma alternativa melhor. Pessoal, eu nem escrevi a hipovitaminose aqui, eu vou ter uma pergunta para vocês. Se ela participa da manutenção da musculatura, e isso é certeza, ora, se faltar essa vitamina, eu vou ter o quê? Atrofia dos músculos. E a pessoa vai ter dificuldade de se manter em pé, vai até parecer um pouco com beriberi, com a diferença de que não vai ter dermatite, né? Pelo menos a priori. E, por fim, pessoal, estamos acabando agora, eu sei, a aula é longa e é um pouco chata, mas eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. A filoquinona, vitamina K. Essa também é importante que vocês aprendam. Olha, nós podemos encontrá-la em fígados,
hortaliças, folhosas, legumes. E ela também é sintetizada pela microbiota intestinal. E ela participa da coagulação sanguínea. Quando eu falei de cálcio para vocês nas sais minerais, eu disse que a coagulação sanguínea é um mecanismo muito complexo, uma cadeia de reações, é uma cascata, né? É uma sequência de reações em que a seguinte depende da anterior e não pode falhar nenhuma. Mas resumindo, tem aqui um vaso sanguíneo normal que sofre um rompimento e começa a sair sangue junto com hemácias e por aí vai. E as plaquetas, né, que são... Porque no sangue você tem os elementos figurados, né? Glóbulos brancos, que são os eritrócitos, né, responsáveis pela imunidade, os eritrócitos ou hemácias, que é responsável pelo transporte de gases, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. E as plaquetas vão se aglomerar aqui, junto com as hemácias e junto com uma estrutura chamada fibrina. Depois a gente vai falar quando falar de tecido conjuntivo, vai falar da coagulação sanguínea, e vai formar o coágulo que vai tampar, vai estancar o sangramento. Então, sim, a carência de vitamina K leva a hemorragias. Não coloquei aqui. Você completa, tudo bem? Pessoal, é só isso. A aula finalizou. Uma aula bem longa. Eu vou acelerar ela para vocês. Eu espero que vocês tenham paciência de assistir. Esse assunto ele é importante. Mas eu espero que vocês não se impressionem. Nossa, são muitas coisas e tal. Não, pessoal, vocês precisam ter uma noção geral. Vejam, quase todas as vitaminas do complexo B, se não todas, estão relacionadas com o sistema nervoso, né? Muitas com o metabolismo energético. Então é só ter essa ideia, né? E onde encontra? Na dúvida, taca fígado. Fígado tem tudo. Fígado de peixe, de bacalhau, não sei o quê. Na dúvida, faça isso. E, pessoal, vamos ter compromisso. Olha, estudem, tragam dúvidas. Eu quero abrir um momento ao vivo com vocês no final desta semana. Provavelmente no sábado. Vou mandar mensagem e eu espero contar com a presença de vocês. Vamos ter compromisso nas aulas? Porque o tio, o professor de biologia de vocês, está um pouco desestimulado, assim, não está sabendo se vocês estão de fato assistindo às aulas. Mas assim, gente, é porque eu não me contento em fazer só a minha parte. Porque assim, minha parte eu estou fazendo, deixa se você quiser. Não, gente, eu quero o sucesso de vocês. Eu quero ajudar enquanto eu puder. Então, eu preciso ser correspondido para saber. E eu não estou tendo essa correspondência. Entre em contato comigo, pessoal. Um abraço. Um ótimo final de semana a todos. De qualquer forma. E tudo de bom para vocês, pessoal. Muito obrigado pela paciência, se você veio até aqui. Se você não veio também, não tem problema. Obrigado pela consideração. Bye, beijo no coração e até a próxima emoção. Mando o link do quiz para vocês, tá bom? Abraço, pessoal. Espero ter sido útil para vocês.